Muito bem, já estamos de volta, já estamos ao vivo por aqui na Difusora. Estou muito bem acompanhado, né, rapaz? À minha direita, John Coutrinho, à esquerda, Ricardo Max. Todo o time está pronto aqui, ó, está escalado e preparado para resenha política do Maranhão. Todo mundo acompanhando a gente, muita gente já mandando mensagem. Você aproveita e vai lá no WhatsApp, 21069403. Tem o QR Code, aí é moleza, né? Apontou lá o celular, você vai direto para o contato com a gente aqui e a gente vai fazer questão de registrar a sua participação. Ó, já tem gente mandando mensagem aqui. Muita gente perguntando, cadê, rapaz? Cadê o expediente final, rapaz? O que está acontecendo? Rapaz? O que é isso? Vai voltar. Nossa equipe técnica trabalhando para voltar logo. Enquanto isso, os dois aqui estão na moleza, né, rapaz? Ó, tá vendo como é? Chegavam cedinho aqui. Agora já tá todo mundo aqui, ó, sorrindo, de boa. O John estava me dizendo ali, eu não sou baú, né? O John estava me dizendo, eita, não dá nem pra gente perguntar para Adalberto se segunda tem programa, né? Essa é boa. Não, eu já quero que tenha o expediente final de segunda, viu? Ah, tá. Já estava, mas antes disso, viu, Adalberto? Era bem antes, né? Sim, hoje a realidade já é outra. Sim. São 19 horas mais 26 minutos, você ligado aqui no nosso... Está na hora da nossa resenha política e a gente vai começar falando sobre o Lula, minha gente. Um rompimento entre os grupos brandonistas e dinistas pode estar gerando aí uma preocupação para o presidente Lula. Será que é isso mesmo? Essa reunião está demorando. Eu estava até pensando aqui outro dia, diante da temperatura que aumentou, claro, o sarrafo subiu, a gente viu essa semana. Será que se essa reunião tivesse acontecido naquele... A gente estava aqui, né? O presidente Lula veio a São Luís. Se naquele dia, rapaz, alguém tivesse puxado pelo braço, presidente, toma um cafezinho aqui, né, presidente, vamos comer uma jussara aqui com camarão fresco, né? Talvez tudo já tivesse entrado num outro patamar, mas está demorando essa reunião. Tem gente que já está dizendo, John, que talvez ela nem aconteça, viu? Boa noite. Boa noite, Adalberto, Ricardo, a todos. Eu acho que nesse momento não tem nem clima para acontecer uma reunião dessa, porque a gente vê, Adalberto, que é pouco provável nesse momento que haja uma reconciliação entre os dois grupos. Acho que melhor esperar, como diz o ditado, a poeira baixar, né? Espera a poeira baixar mais um pouco. Está muito tensionada a relação. A gente vê, depois dessa divulgação desses áudios e conversas, que nas redes sociais os dinistas estão... Né, eles aumentaram a artilharia contra o governador Carlos Brandão. Inclusive o próprio Márcio Gerri, que é presidente estadual do PCdoB. Então, acho que não vejo nesse momento aí clima para uma reunião entre os dois, porque se for nesse momento, Adalberto, não vai ter como nem colocar na mesa propostas. Né? O que vai acontecer? Porque os dinistas, alguns já estão dizendo, não, a gente nem quer mais nem saber disso, nem quer mais nem conversar. Né? Azedou, como diz o outro, né? Azedou. Acho que de ambos os lados, na verdade. De ambos os lados, acho que chegou a um ponto, Adalberto e Ricardo, que acho que nem os dinistas e nem os brandonistas querem mais acordo. A não ser algumas pessoas, mas a gente vê que o discurso é esse, não é? Aí os dinistas alegam que esse áudio, essas conversas foram aí divulgadas justamente para implodir essa reunião com Lula, né? Essa possibilidade de reconciliação. De certo que o presidente está viajando para o exterior e na volta ele está sabendo de tudo, né? Ele está sabendo de tudo. O Márcio Gerri com o Rubem Júnior, a turma lá, foi conversar com a Gleisi Hoffmann, foi conversar com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e levaram a versão deles, né, do que está acontecendo no Maranhão. E o Lula também vai escutar o outro lado, que é o governador Carlos Brandão, se encontrarem neste período, mas nesse momento, Adalberto e Ricardo, eu acho que não é apropriado uma reunião entre os dois. Você pensa do mesmo modo, Ricardo? Até os chamados emissários de paz, né, que até então estão tentando fazer uma ponte, o pessoal se recolheu um pouco também, né? Verdade. Inicialmente, boa noite, Adalberto. Boa noite, John. Boa noite a todos. Eu estou nessa com o John aí. Não tem ambiente para reunião, né? Primeiro que a cabeça do Lula está focada no encontro com o Donald Trump nesse domingo agora, né? O foco está todo lá. Mas o Maranhão preocupa o Lula, e com razão, porque o Maranhão é uma base do lulismo, né? Há até uma perspectiva aí, uma vontade, pelo menos, uma manifesta vontade do governador de dar ao Lula a maior votação proporcional do país, né? E você ter a base rachada pode complicar. Se a gente tiver a eleição presidencial no nível de disputa como espera-se que tenhamos, né, por conta do que está se avistando no horizonte,
o Maranhão será fundamental para o Lula, né? O Lula não vai poder perder aqui espaço nenhum, e divisão sempre gera divisão. Diz, mas os dois grupos dividiu aqui, mas os dois vão convergir para votar no Lula. Na prática não é assim, né? Um ou outro garrote acaba deixando ali a manada. Agora, o Lula vai conversar com o governador, vai querer ouvir o que tem na cabeça dele, né? Por que ele resolveu ficar até o final do governo, é o que se sabe, né? Ele tem sinalizado. E por que o candidato é o Orleans, que é um sobrinho dele? Tudo isso será levado em consideração, né? Aí depois, eu creio que lá na frente, ele vai tentar sentar com as partes e buscar aí um entendimento para o fechamento de uma chapa majoritária, que, a meu ver, não passa pelo nome do Camarão. A meu ver, o Brandão está muito decidido em ter o Orleans como cabeça da chapa majoritária. O que vai se abrir é o entendimento em relação às demais composições, tanto da chapa majoritária quanto da chapa proporcional, que interessa muito ao PT ter uma bancada forte no Senado e na Câmara dos Deputados. Vamos em frente, 19 horas mais 31 minutos, o Maranhão inteiro ligado com a gente, obrigado pelo carinho, pessoal mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, olá pessoal, acompanhando Antônio Itânia no bairro Paranã 4, Adalberto manda uma boa noite aí para Dona Vicência, que está ligadinha, Luiz Carlos do Maiobão. Olha a minha situação entre esse jantar e assistir a resenha. Rapaz, aqui eu quero até ampliar aqui um jantarzão. Botou foi a foto da mesa com a saladinha legal aqui, rapaz. Olha só. Fiquei com água na boca aqui, viu, companheiro? Não faça mais isso, não. Acompanhando a nossa programação, nosso Luiz Carlos, um abraço para a Dona Vicência, ligadinha, acompanhando aqui a nossa programação, tá bom? Pessoal mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Olha, o Supremo Tribunal Federal formou maioria por 6-1 para manter a regra que permite a nomeação de parentes para cargos de natureza política, como ministros, secretários. Até agora, o voto contrário, João Coutrinho, foi só do ministro Flávio Dino. Eu lembro da frase, né? Governo não é ceia de Natal para juntar parente, né? Essa frase vai ficar para a história. Vai ficar para a história. O ministro Flávio Dino está coberto de razão, né? E olha que ele é o único voto divergente até agora. Não dá para entender, olha só o que acontece. Tem a súmula chamada súmula vinculante, de número 13, que trata dessa questão de nepotismo, ou seja, de nomeação de parentes na administração pública. E só que, Adalberto, olha como o STF né? O STF que permitiu, abriu uma exceção, uma brecha, para nomeações de cargo de natureza política. Foi o próprio STF que permitiu isso. E o que o Flávio está dizendo, não, a gente tem que cumprir no ipsis literi, não é? O que está na súmula vinculante 13, sem abrir exceções. Vamos ouvir o Flávio Dino? Vamos ouvir o que ele diz. Bora. É falsa essa ideia que administrações não funcionam se não houver parentes. Eu governei um estado durante 7 anos e 3 meses sem absolutamente nenhum parente, não é por falta de capacidade. Tá aqui o doutor Gonet conhece meu irmão, procurador da República há 30 anos, subprocurador-geral da República, procurador federal de direito do cidadão. Claro que a função do Ministério Público era diferente. Mas eu tenho irmãos, cunhadas, sobrinhos, filhos, esposa, todos competentes, capazes e honestos. Não nomeei nenhum, porque exatamente eu queria emitir a opinião que a minha família é sagrada, no espaço privado, mas não no espaço público. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. John. O ministro está corretíssimo, né? Nesse ponto eu concordo com ele, está certo. Se não é para cumprir o que está na súmula vinculante 13, que fala de nepotismo, não cumpre, muda-se a lei. Mas aí o que ele defende? A integralidade do cumprimento que trata dessa vedação de nomeações de parentes. O que aconteceu? O STF abriu uma exceção para a nomeação de cargos de natureza política. E aí agora o Flávio disse, não, a gente tem que cumprir o que está na súmula vinculante 13 na integralidade, sem abrir exceção. Mas é voto vencido do Flávio Dino, né? Os outros ministros já discordaram dele
e que permite, viu? Ele até conta, viu? Relata, viu, Ricardo e Adalberto, que teve um desembargador que conversou com o Flávio, né? E disse que ele nomeou lá a esposa dele no gabinete porque só ele entendia a letra dele, não é? Só a esposa entendia a letra dele. Essa que é uma desculpa. Olha só que absurdo, né? Então, infelizmente, vai continuar do jeito que está. Vai continuar do jeito que está. E vai permitir, viu, Ricardo Adalberto, aquelas interpretações, né? Favorece um, desfavorece outro, pode um, pode não o outro, do mesmo jeito. Se a gente já acha uma excrescência, Ricardo, você costuma comentar isso. O nepotismo cruzado, você imagina direto, né? Direto ali. Se já é avacalhado do jeito que está, imagina após essa porteira aberta aí pelo Supremo, né? O Flávio tem razão. Eu cheguei no Maranhão em 15 de novembro de 1990. De lá para cá, todos os governos, com exceção do governo do Flávio Dino, os governadores botaram a parentada toda dentro do governo. Fora que, além disso, as famílias costumam se imiscuir dentro da esfera governamental. Quem não lembra aqui da Alexandra Tavares, o próprio Marcos Brandão atualmente, e o governo do Flávio Dino, a gente não viu isso. Agora, por que precisa ter essa regulamentação? Para que haja uma uniformidade das decisões. Para que o Alexandre de Moraes, por exemplo, não decida contra a nomeação do irmão do governador do Maranhão para um cargo de secretário de Estado, ele, Alexandre de Moraes, que decidiu a favor da nomeação de 2 irmãos do prefeito da cidade de Doutor Ulisses, no Paraná. Até quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, tem que ter uma regra. Ou a regra é justa, essa que o Flávio Dino propôs, e eu concordo com ele, deveria ser apertada, né, rente, ou ela escancara logo tudo e fica tudo avacalhado. E aí vai permitir que juízes, desembargadores, os próprios ministros das altas cortes botem a parentada lá dentro, né? Eu estava até conversando com um colega advogado hoje e ele dizia, Ricardo, que bom que vai ser assim, que aí a parentada dos ministros vão sair da advocacia, vão voltar para os gabinetes. Não sei. Agora, por que acontece isso? Porque o Congresso Nacional é omisso. Omisso. Isso era papel para o Congresso. Não legisla, vem o Supremo e vai decidir questões que estão em aberto por conta da omissão. Depois não vai dizer, olha aí, o Judiciário legislando. Como diria meu avô, né? A regra deveria ser essa, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Mas não é bem assim. Vamos lá, vamos falar do PP, vamos falar porque a permanência do Fufuca, John Coutrinho, no governo federal, como é que está? Essa novela continua ainda? A Gleisi Hoffmann, a ministra, lá com a turma do PT, está chamando novamente esses representantes do Centrão, Adalberto, né? Ela está conversando com quem? Ela está conversando, por exemplo, com o PP. Ela está chamando o líder do partido e está chamando o ministro do partido para conversar. Olha só, tiraram os cargos daquelas pessoas, deputados que votaram contra aquela MP do IOF, e agora estão rediscutindo a base. Vamos chamar aqui o pessoal para rediscutir. Tiramos esses espaços aqui, mas vocês podem indicar outras pessoas que realmente vão estar com a gente nas eleições e vão votar com a gente no Congresso. E assim foi feito com o Fufuca e com o Dr. Luizinho, que é líder do PP, e assim vai ser com republicanos, e assim também vai ser com o PSD, né? Então, rediscutir os espaços, Adalberto e Ricardo, no governo Lula, que eu acho que é o correto, né? Para definir, separar o joio do trigo. O que vai ficar com a gente é vocês. Então, vocês têm direito a indicações de cargo, porque não dá para você estar no governo, não é? E estar lá votando contra, né? E estar atuando contra, e vai ter um outro candidato a presidente, não. Então, como diz a Bíblia, né? Quem não está comigo, eu estou espalha, né? Então, ou tal, não está, e aí, portanto, o governo está reorganizando a base e chamou o Fufuca lá para conversar justamente isso. O Fufuca permanece no Ministério pelo PP, e eles vão agora, o partido, né, tentar alocar alguns deputados que hoje são mais simpáticos ao governo Lula. A gente está bem de frase hoje aqui, né? Versículo, é dito popular, né? Sexta-feira está inspirada aqui. Um abraço para o Ed Alves em Caxias acompanhando, diz que é o trio Parada Dura da Política, acompanhando a nossa programação. Olá, pessoal, acompanhando aqui a nossa programação.
O J. Alves, lá em Morros, acompanhando a programação, ligado com a gente, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem um aqui que mandou mensagem dizendo: por que o Ricardo disse que o Lula está eleito no Maranhão, rapaz? Será que não está puxando o saco demais do Lula, não? Aí, ó, quando o Ricardo fala mal do Lula, o cara fala de um jeito, quando fala bem, é de outro. Não dá para agradar todo mundo, né? A gente vai depois, entendeu? Vai aqui, ó. Dessa vez foi a alfinetada quem deu foi o telespectador. Só para aproveitar rapidinho. Que o PP indicou o novo secretário de Juventude do Estado, viu? Houve uma modificação no secretariado do Estado, do governo, e o PP indicou um novo nome para compor a Secretaria de Juventude. A gente está em cima da hora. Que informações vocês têm sobre, lá no Supremo Tribunal Federal, aquela questão da ação penal contra os deputados federais do Maranhão? Em que pé está? Está nas alegações finais, aquela ação do Josimar Maranhãozinho e do Junemi, alegações finais, né, Ricardo? Que é o último prazo, se você quiser recorrer, apresentar a sua defesa, e depois vai caber ao presidente da primeira turma do STF, Flávio Dino, pautar para julgar, né? Aquela acusação contra o Josimar e contra o Junemi, Ricardo, que de relação de desvios de emendas parlamentares ali que foram destinadas a Ribamar, né? Na época do Eudes Sampaio, que fez até o depoimento dele, né, Ricardo? Isentando aí, parece o Josimar e o Junemi, não é isso? O depoimento do ex-prefeito Eudes Sampaio deu um fôlego bom danado aí para os réus, né? Porque ele isenta tanto o Josimar quanto o Junemi. Ele disse que nunca teve relação, conversa com nenhum dos dois, nem por telefone, né? Diz que quem chegava para pedir percentuais, né, de emendas era o finado Pacovan, né? Por isso até foi pedido a quebra de sigilo telefônico, mas já soube, viu, John, que o Pacovan não tinha um, tinha vários telefones. Tá? Ah, é? segundo tá rolando aí nos bastidores, né? Raimundo ligado com a gente aqui, acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora, mandando mensagem, tem gente mandando áudio aqui, não vou ter condição de ouvir agora, mas depois a gente ouve. Um abraço para a dona Raimunda lá na cidade operária, o Cláudio acompanhando a gente no Viais aqui na capital também, e a toda a nossa turma lá de Imperatriz. Nesse horário tem até restaurante aberto ligado pizzaria, acompanhando a gente aqui no nosso canal. Em Caxias a mesma coisa, né? Ali em Caxias a noite é muito legal, noite de sexta-feira, muitas opções, e já tem gente que já começa a sexta, já vai sextando, ligado aqui na Difusora, ligado no Tá Na Hora Maranhão, acompanhando aqui a nossa programação. Alô de hoje vai para quem, John? Aberto para os nossos amigos, né, do interior do estado, da Baixada Maranhense, nossos amigos de Caxias, de Imperatriz. A gente tem uma audiência muito grande nessas cidades, né? E sobretudo aqui na Grande Ilha, né, também os nossos amigos pediram um alô para mim lá do gabinete da deputada Mical Damasceno, viu? Eles escutam, ouvem o programa e também acompanham pela TV. Um abraço lá para o pessoal do gabinete da deputada Mical. Ricardo. Eu vou nessa pegada do John aí, mandar um alô aí para o pessoal de Caxias, que de fato a audiência é muito consolidada, muito grande lá em Caxias. O pessoal acompanha tanto o expediente final, o pessoal tem perguntado: cadê o expediente? Eu digo: tá vindo, calma, o problema está sendo resolvido. Abraço para o Eduardo na sede olímpica, a Nayara também. Tem muita gente que falou que adora essa campainhazinha. Eu deixei passar o horário só para o pessoal ouvir em casa, quem está acompanhando a gente. Bom final de semana, com paz, com equilíbrio, se Deus quiser, com tudo na tranquilidade. Vamos na paz. A gente volta a segunda, se Deus quiser, até lá. Tchau, tchau.